Hoje vamos estar conversando sobre o evolucionismo e a falta de bom senso e de ponderação. Eu vejo como uma imprudência, aí uma inadvertência em relação ao evolucionismo com suas implicações. E hoje nós estamos vendo aí o ateísmo crescendo e a negação da existência do Criador, Pai Jeová, Deus Todo-Poderoso. Aí as pessoas não acreditam. As pessoas aí não acreditam e estamos aqui não para julgar, mas colocar alguns pontos. E isso, ao meu ver, é uma insensatez. E desde o lançamento em 1859, de origem aí das espécies de Charles Darwin, a crença de que o universo apareceu sem um criador e sem um plano tem sido aí aceita aí por bilhões aí de pessoas, até mesmo alguns cristãos que se diz cristãos aí, eles ficam meio em cima do muro. E existe também muitos teólogos aí liberais que já se aderiu ao evolucionismo e não acredita mais que a criação é um fato aí do Deus Pai Criador, um fato histórico, e tem algumas implicações de negar a historicidade de Gênesis 1 e 2. Nós vamos estar falando aqui em relação aí ao evolucionismo. E a Santa Sagrada Escritura, em relação à palavra de Deus, é impossível crer na evolução e na Bíblia ao mesmo tempo. E a Bíblia e a evolução contradizem uma a outra. E não dá para negar a historicidade de Gênesis, capítulo 1, 2, sem negar toda a Santa Sagrada Escritura. E é impossível ser um evolucionista e um cristão ao mesmo tempo, pois é impossível ser um cristão, servo de Cristo, sem crer que a revelação que Jeová fez, a sua sabedoria para o homem, fez de si mesmo em sua palavra escrita, certa, palavra confiável. E a doutrina aí da criação aí como um fato aí histórico está presente em toda a Santa Sagrada Escritura. Aí em Gênesis capítulo 5, a Isaías 40, 26, tem Mateus capítulo 19, 4, tem Colossenses 1, 16, Apocalipse 4, 11. Então assim, ela é toda o que? Informando a criação de Deus, do Criador. E é impossível negar o relato de Gênesis, o princípio, ou afirmar que ele é uma coisa irreal, metafórico, sem desconstruir todo o que? A aceitação, revelação da Santa Sagrada Escritura. E a palavra de Deus ela é vida, viva, eficaz. Ela é Deus falando para o homem. E também eu aprendo também em relação com o Criador. Se o universo aí surgiu por si mesmo, não há lugar para Deus. Aí se surgiu como um resultado de um processo aí de bilhões de anos de evolução, então o ateísmo está com a razão e a revelação que o Criador fez de si mesmo, aí é um engano. E se aceitarmos o ateísmo aí evolucionista, aí teríamos que negar que a palavra de Deus é digna de inteira confiança, credibilidade. E se o relato aí da criação é uma metáfora, então teremos que abandonar as escrituras, porque elas não são mais dignas aí de serem certas como palavra inerrante, infalível e suficiente. Então aí o que Jesus disse, as escrituras, palavra de Deus, Bíblia, não pode falhar. É um ledo, um engano. Olha, em relação a Cristo, aí se o relato da criação é ficção, e se criação e Adão e Eva é uma metáfora, então Cristo estava enganado ao se referir a Adão e Eva como personagens históricos.
ali em Mateus capítulo 19, 3:9. E se Cristo estava enganado, ele é limitado, passivo de erro. E se ele enganou, então não é perfeito. E se não é perfeito, então não pode ser Deus. E se ele não é Deus, então é um enganador, porque se autoproclamou Deus. E se ele é um enganador, não pode ser o Salvador do mundo. Olha, nós não podemos ser cristãos verdadeiros aí genuínos, negando a historicidade de Apocalipse, de Gênesis, da Bíblia toda, 39, 27, a soma é 66, e também 66 livros que constituem a palavra de Deus, também Gênesis capítulo 1, ali a criação. Aí é uma sandice pensar que podemos negar uma verdade essencial da fé cristã e ainda permanecermos cristãos. Uma pessoa aí pode até converter-se aí ao darwinismo, mas jamais poderá ser um darwinista aí cristão. É, em relação à salvação aí, se Adão e Eva eram figuras lendárias e não existiram, então a queda também não existiu. Então o pecado original aí também não existiu, não teve. Então o apóstolo Paulo estava errado quando ele ensina que nós caímos em Adão e que por meio de Adão entrou o pecado no mundo. E se a queda não existiu, então a redenção também é uma falácia. E se o primeiro Adão é uma lenda, então também o segundo Adão, que é Cristo, deve ser uma lenda. A negação da doutrina aí da criação, conforme registrada em Gênesis, aí implica aí desconstrução de todo o alicerce aí, a base aí central do cristianismo. Também em relação à dignidade da vida humana, olha, essa evolução é verdade. O homem é apenas uma das muitas espécies que evoluíram aí de ancestrais. E se o homem não foi criado por Deus, então não somos, nós não é nada mais do que protoplasma, à espera de nos tornarmos adubo. Aí se o homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus, o Criador Jeová Elohim, ele é apenas mais um animal que evoluiu aí de uma ameba, provavelmente aí não é nem mesmo a forma de vida mais superior que irá eventualmente evoluir. E se o homem não foi criado por Deus, então de fato somos iguais o que? Aos macacos. E se Deus não criou a sua imagem e semelhança, onde está a dignidade da vida humana? Onde está aí seu valor? Também eu aprendo em questão família. E se Deus não criou o homem e a mulher, então a família não tem origem divina. E se ele não tem uma origem divina, então o casamento não tem propósito divino. Então podemos o que? Explicar a banalização da vida, a prática indiscriminada de abortos, a multiplicação dos divórcios, a falência da instituição em relação ao casamento. E porque se questiona hoje se o casamento é mesmo entre um homem e uma mulher, se a família não tem uma origem divina, então ela não tem um parâmetro absoluto aí, também nenhum um propósito. Então eu digo a todos aí, a palavra de Deus ela é vida, viva, eficaz, ela tem a origem dela é do Criador, o Senhor Deus, Jeová Elohim, ela é suficiente para salvar, libertar. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí creia, um Criador criou todas as coisas, inclusive eu e você. Que Deus abençoe todos, fica com Deus.